Memórias do Poder Legislativo está de volta e a gente continua conversando com o ex-deputado Tunico Ramos, que presidiu os trabalhos da Constituinte Paulista e foi deputado por 3 mandatos aqui na Assembleia. A gente falou que ia começar, né, esse segundo bloco do nosso programa falando das diretas já. Qual foi o envolvimento do senhor e da Assembleia, né, nesse movimento que fez tanto pelo país? Em primeiro lugar, eu queria render homenagem a 2 grandes políticos, o Ulisses Guimarães e a Franco Montoro. As diretas, na minha opinião, sem Ulisses, sem o Montoro, ela não existiria. Foram a alma aí do movimento, né? Sim, conduzido pelo Ulisses com o talento que ele tinha, a liderança que ele tinha, e o Montoro, governador de São Paulo, que também lutava há muito tempo para as diretas já. Com o movimento do Dante... Com a emenda. Com a emenda do Dante de Oliveira. Ela faz um movimento muito grande na Câmara, mas infelizmente não passa porque precisava 2/3 e nós precisávamos de 320 votos, tivemos 290 e poucos votos. Esse movimento vem crescendo, liderado pelo Montoro e pelo Ulisses Guimarães. Nós conseguimos, talvez, o maior movimento político popular desta nação. Fizemos um trabalho que orgulha, sim, a todos os brasileiros. Mas como é que a Assembleia entrou nesse movimento com tudo? Não foi a Assembleia que entrou, foi o povo que entrou dentro do movimento. A Assembleia participou. O movimento foi tão espontâneo e tão natural que os políticos, se pegássemos o Miguel Arraes em Pernambuco, Leonel Brizola no Rio, Pai de Andrade em Fortaleza, Mário Covas também foi uma grande liderança nesse movimento, Fernando Henrique Cardoso. Se nós fôssemos para o Rio Grande do Sul, Pedro Simon, o Luiz Henrique em Santa Catarina, no Paraná, o Requião. Foi um movimento que fez com que nós tivéssemos uma esperança nesse país, que é a eleição direta. Que naquela época era o que todo mundo queria, né? Poder escolher o seu representante depois de tantos anos de chumbo mesmo, né? Ninguém gosta que fala da Revolução, mas o movimento revolucionário de 64, ele foi um ensinamento para todos nós. Formou-se muita liderança nesse período, muita. Depois de 82, quando ganha o presidente Sarney e que inicia o processo democrático, infelizmente até hoje eu não acredito que tenha formado um líder, porque todos os líderes que nós temos nesse momento foi formado durante os 64 a 82. Interessante também, deputado, para a gente dizer que foi um movimento que juntou um monte de turma, né? Juntou todos os partidos, quem era a oposição, quem era a situação, por uma causa. Nós tínhamos 2 arcas. Nós tínhamos uma arca que era da situação e tínhamos a arca que era a oposição. Essa arca da oposição, liderada pelo Ulisses Guimarães, dentro dela estava o PT, dentro dela estava o PDT, dentro dela estava o PCdoB, dentro dela estavam todos os movimentos políticos. E, felizmente, com a sabedoria política de todos os grandes líderes, foram nascendo os outros partidos logo após as diretas já. O senhor estava falando que não foi a Assembleia que entrou, foi o povo, né, que foi empurrando, assim, que foi um movimento natural. Mas essa é uma pergunta que a gente faz para todos os entrevistados. Esse foi um momento de participação importante rumo à democracia dessa instituição, o senhor acha, dessa casa? Não, eu não acho, eu afirmo. Foi o movimento popular mais importante que o Brasil teve até hoje. Essa é a minha opinião. Uhum. E essa casa também? Eu não posso falar pela casa, mas posso falar como ex-presidente, com a responsabilidade que eu tenho, que foi o movimento popular mais importante que o Brasil teve.
E depois dele, o mandato seguiu, né? Foram muitas conquistas também importantes que a gente pode falar. Teve a questão do ICMS, né? O ICMS do leite. Do leite. O que aconteceu, O deputado? ICMS do leite foi uma das brigas que eu tive que também me gratificou muito. O Montoro tinha o secretário, o grande secretário Castelo Branco, e o filho dele, o filho mais velho, Eugênio. Os dois eram secretários do governo. Mas motivos que não devemos discutir, o governo tirou os dois e colocou Roberto Guzmão, um empresário que vinha com tudo para ajudar o governo Montoro a conduzir o destino de São Paulo. E, para minha surpresa, uma das primeiras coisas, ele resolve pôr ICM no leite. E que era uma grande injustiça com os produtores de leite. E, como o meu temperamento é de luta, eu fui ao Rio de Janeiro conversar com o Leonel Brizola, porque quem abastecia o leite do Rio de Janeiro era a bacia do Espírito Santo. Fui a Minas Gerais, que quem abastecia o São Paulo era a bacia leiteira de Minas Gerais, e o governador era Tancredo Neves. Ia afetar produtores de vários estados. E como dependia de um órgão nacional para poder tirar ICM, não podia pôr. Então tinha que brigar antes de pôr e impedir que isso acontecesse. Brigamos muito e felizmente nós tiramos o ICM do leite C e leite DC e ficou o ICM do B e do A. Depois, com o tempo, tirou do B e depois eu tive a felicidade de assumir o governo e assinei a retirada do ICM do leite A. Aí não ficou em nenhuma... Era muito injusto. O produtor rural já não tem lucro. Imagina com imposto. Esse secretário, Roberto Guzmão, afirmava que tinha que pôr que os produtores estavam reclamando porque eles estavam com medo do fiscal ir até a fazenda. O medo dele era do fiscal, não do ICM. Isso que eu ia perguntar, qual que era a justificativa? Eu disse para ele que ele não entendia nada do interior, ele entendia de produção de cerveja. Eu gostei de uma frase que o senhor falou, foi uma briga boa, né? E é isso que eu queria saber. O senhor tem um perfil de articulação, um perfil de debater bastante, não um perfil agressivo, né, de defender as ideias. Como é que é uma briga boa quando se tem esse perfil político, assim? Quando você encontra um adversário leal, um adversário coerente, um adversário até agressivo, mas que saiba debater. Uhum. Aí vira uma briga boa política. Uma briga boa, muito boa. Que também aconteceu no caso das casas populares, né? Pelo mesmo motivo, deputado? Não, foi outro motivo. A Casa Popular, o presidente Sarney fechou a Caixa Econômica, fechou o BNH. Ao fechar o BNH, o país fica sem política habitacional e passa o acervo do BNH para a Caixa Econômica Federal. Então, o Brasil passou a não ter casa popular e nós necessitávamos de 8 milhões de casas populares. E como eu tenho um relacionamento muito bom com a Fiesp e com o Mário Amato, tenho aqui render minhas homenagens a esse grande homem que foi o Mário Amato. E o Mário Amato, pressionado por necessidade de casa em São Paulo, pensava em construir, pedir aos empresários que construísse casa para o seu pessoal. E me chamou para conversar, fui conversar com ele e expliquei que ele não deveria fazer isso, que isso era responsabilidade do governo, o governo que tinha que construir casa. O empresário não podia construir porque ao momento que ele coloca o seu funcionário na casa, ele passa a ter um problema a mais. E dei exemplo da fazenda, quando você põe alguém para morar lá, depois que ele entrou lá, de um bom funcionário, ele passa a ser um funcionário não bom. Estou generalizando, não seria injusto se eu dissesse que todos são iguais. Mas eu entendia que tinha que fazer com que o governo assumisse. Aí o Mário Amato pediu que eu tivesse uma reunião com o governador Quércia e que fosse juntos lá conversar. Fomos conversar com o governador acolheu, disse que era muito difícil e tal, e o Mário sugeriu que aumentasse de 17% para 18% o ICM.
Aí o Quercia disse, é muito difícil, o deputado não aprova o aumento. E olhou para mim, o presidente da Assembleia, e disse, se o presidente Tunico Ramos garantir que aprova, eu mando. E perguntou para mim, falei, pode mandar que eu aprovo. Ele esperava tudo, menos isso. E ele mandou, e no primeiro ano nós aprovamos, e aprovamos o aumento de 17 para 18, sendo que esse 1% só serviria, era uma verba carimbada para a Casa Popular. Aquele que ganhasse até 5 salários mínimos, ia pagar 15% do valor do salário mínimo. Foi um sucesso e todo ano nós passamos a ter esse dinheiro para a construção de casas populares. No fim deu tudo certo, então? Não, foi um trabalho muito bonito e muita gente foi ajudada com esse movimento, porque era muito, 1% é muito dinheiro. É muito dinheiro. Ainda mais de casa, né? Popular. Deputado, tem uma questão que o senhor se envolveu profundamente também, que foi a questão do apartheid, a questão do fim do racismo, né? E eu queria saber por onde que começou, assim, essa outra luta. Essa luta foi muito interessante, muito, muito. Eu acompanhava a posição da África do Sul. Eu sabia que o que acontecia na África do Sul era desumano, era vergonhoso, desleal, era vergonhoso. O mundo todo manifestava a respeito, mas não tinha ação. Eu entendia que tinha que ter ação. Então eu fui a Brasília e colhi um manifesto assinado por 42 dos maiores líderes do país. Tancredo, Montoro, Ulisses, Mário Covas, Teotônio Vilela, todos. O Jarbas Passarinho, todos. Esse documento eu entreguei ao Dom Evaristo Arnes para que ele encaminhasse ao Papa, pedindo ao Papa que fosse, junto com Desmond Tutu, que tinha ganho o Nobel da Paz, e encaminhei também ao reverendo Jesse Jackson, nos Estados Unidos, para que lá fosse quando o Papa fosse, porque o reverendo Jesse Jackson, por ser preto e negro, e está defendendo essa mesma causa, nós teríamos um movimento mundial e onde a imprensa poderia ser muito útil. Eu tive com o Nelson Mandela 2 vezes e eu posso dizer que foi um dos líderes que mais me impressionou. Foi uma referência para quem quiser saber história, procura ler a história de Nelson Mandela. Quer dizer, é engraçado porque é curioso também que é muito ousado, né? Sair daqui, ir para Brasília, colher as assinaturas, chegar até o Papa. Olha, de ousadia é o que me caracteriza a mim. Quando eu perdi a eleição, o Estadão trouxe na terceira página, segunda página, terceira. Deputado triste com a política, vem vender óleo de babaçu aqui em Nova York. E, na verdade, realmente eu fui. Eu fui procurar o grande empresário Ted Turner e iria procurar também o príncipe Charles, para mostrar que o óleo de babaçu era o único óleo que não tinha agrotóxico. E a produção de óleo de babaçu na época era 13 milhões de toneladas, nós tirávamos 2,5 milhões de toneladas. O resto perdia tudo no chão. E era uma riqueza, e é uma riqueza tão grande que poderíamos estar, assim, exportando óleo de babaçu num preço muito, muito elevado. Só que mais de 120 indústrias tentaram montar uma fábrica para quebrar o óleo de babaçu e não conseguiram. Não conseguiram. Então, essa ousadia é uma característica minha. Mas quando o Estadão colocou como um desafio, assim, ou colocou como uma maluquice, assim? Eu cheguei em Nova York e um amigo conversou com o jornalista foi lá me entrevistar. E convidou que fosse até o Central Park para pôr as minhas caixinhas, de sabonete em cima daquele banquinho de jardim em frente ao Plaza. Eu pus as caixinhas lá, ele tirou fotografia. Para tirar foto. Então, achei que foi muito interessante, foi gostoso.
Mas quando apareciam essas ideias, por exemplo, como a de ir para Nova York, levar essa questão do óleo, ou lutar pelo apartheid daqui de São Paulo, daqui do Brasil, o senhor pensava na dificuldade ou pensava só no ideal? Porque se a gente pensar na dificuldade, não faz, né? Se pensar, quero chegar no Papa ou quero falar do óleo lá nos Estados Unidos, o que move? Como é que era? Se você pensar na dificuldade, você não faz nada. Em primeiro lugar, você tem que ter um projeto. E nesse projeto você tem que usar, tem que correr atrás. Eu acredito que você só constrói aquele que ousa. Agora, as coisas que deu errado eu não conto de jeito nenhum. Tá certo, deputado. Vamos para mais um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta, então, com Memórias do Poder Legislativo. Não sai daí, até já.